Bom dia. Agradeço a presença de todos. Se vocês quiserem, também aqui tem cadeira mais confortável, mas tem o telão de todo jeito. Eu sou Gildo Magalhães, eu sou professor de História da Ciência aqui na USP e tenho o prazer de hoje apresentar para vocês uma pesquisadora muito especial, que é a Beatriz Bandeira, que é vinda de um recém-doutorado em Buenos Aires, em que ela estudou exatamente esse tema de hoje, que é o mecanismo de Antisítera. Eu não vou explicar nada, porque ela vai se concentrar nessa explicação, mas para aqueles que não ainda conhecem, aqui está na frente uma réplica que a Beatriz está hoje doando para o Centro de História da Ciência e que vamos, então, manter para pensarmos como a ciência veio se formando e se propagando e, às vezes, até se perdendo, como foi neste caso. Então, Beatriz, você está com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre o mecanismo de Antisítera, a enigmática máquina do universo. Eu vou contar hoje um pouco da história, vou falar sobre a estrutura e as funções e as possíveis finalidades desse mecanismo. O que é esse mecanismo? Como ele surgiu? Por que tantos enigmas? Por que tanta pesquisa? O que move? Por que eu trouxe esse trabalho para cá? Eu trouxe para o Brasil para expor e para apresentar mesmo para a ciência, para a história, que muita tecnologia se perdeu dentro dessa caixinha de madeira aqui que nós estamos vendo agora. Então, em 1901, mergulhadores, ao retornar de uma temporada de pesca, passaram por uma tormenta e tiveram que atracar o navio numa ilha chamada Antisítera. Quando passada a tormenta, um dos mergulhadores desceu, mergulhou e encontrou e viu parecia um corpo humano no fundo do mar. Ele retornou assustado e disse que havia restos humanos lá dentro. E o capitão desceu com ele e ele trouxe exatamente esse braço que nós estamos vendo aí. E não tinha só um braço. Eles encontraram joias, estátuas de mármore, estátuas de bronze, móveis, ânforas, moedas de ouro, de prata. Enfim, foram 300 toneladas de riqueza. E junto todos esses materiais, nós temos esses fragmentos que vocês veem aí, A, B, C e D, que foram encontrados na época foram resgatados, mas ninguém imaginava o que seria esse objeto. Então, eles deixaram de lado. Por muito tempo, esses objetos ficaram, de 1901 até 1907, pesquisadores conjecturaram que ele fosse um astrolábio. As notícias que na Grécia foi divulgada é que ele poderia ser um astrolábio, mas ficou de fora. Em 59, Derek Solar-Price, aqui tem um pouco dos tesouros, Derek Solar-Price, que é um historiador, foi no Museu Nacional de Atenas e despertou interesse pelo fragmento. Aqui. Onde volto? Desculpa, gente. Despertou interesse pelo fragmento A, que é o maior de todos, mede 12 centímetros, é o maior. E ele pediu autorização e foi investigar, e levou uma máquina portátil. Levou a máquina portátil até lá e fez radiografias e descobriu muitas engrenagens, 27 engrenagens só nesse fragmento.
E a partir dali, ele começou a conjecturar que esse aparelho fosse um computador calendário, que tinha o calendário metônico, que tinha as posições do Sol, da Lua, a escala do zodíaco, e seguiu adiante com a pesquisa. O que acontece? Para investigar todo o mecanismo, precisava datar todas as peças que foram encontradas nesse naufrágio. Então, todas as peças ficam em torno de século IV, século I a.C. As inscrições que tem nos fragmentos, elas datam entre 150 a 100 a.C. O que nós vamos fazer para entender? As duas coisas que nós vamos sempre observar, as engrenagens e as inscrições, porque nós só temos poucos fragmentos que deu para estudo. Então, sempre vai ser em torno das engrenagens da inscrição. Não, mas como se sabe que tudo isso está dentro do mecanismo? Mostra os planetas, porque as inscrições mostram posição de planetas, eclipses. No canto direito, aqui, eu vou mostrar, e depois, quando eu mostrar as investigações, esse sigma significa um eclipse lunar. Esse H significa um eclipse solar. Essa, na parte superior, essas inscrições fazem parte de um parapegma, que mostra posições das estrelas, que permite encontrar a latitude de determinada região. Essa parte de baixo, escrita Cosmos, a letra A mais para cima tem Vênus, Marte, que são as posições dos planetas. Essa partezinha que nós encontramos aqui, no meio, no centro, abaixo, ela faz parte de um manual que nós vamos ver lá na frente. Um manual de instruções do mecanismo que marcava os ciclos, a ocorrência dos ciclos, que estão na parte de trás. E essa aqui de cima, essa aqui marca pontos estacionários, que significa a parada e avanço dos planetas. Então, em função disso, todos os investigadores começaram estudando sobre os modelos do período antigo, os ciclos e os instrumentos astronômicos que haviam sido usados, né, para saber de onde vem, como apareceu o mecanismo, qual a origem dele. Os ciclos, os modelos, nós temos o modelo das esferas homocêntricas, de Eudoxo, de excêntrico, epiciclo e deferente, de Hiparco, excêntrico, epiciclo e deferente, para o Sol, e epiciclo e deferente para a Lua. Por que eu vou mostrar tudo isso? Porque tudo isso está dentro do mecanismo. Para estudar o mecanismo, eu preciso falar para vocês que tinha determinado modelo, determinado ciclo dentro do mecanismo. Mas vou passando rápido só. Aqui estão os modelos. Aqui também, da Lua, do Sol, excêntrico, epiciclo, e aqui os ciclos, que são metônico, calíptico, saros e excelinos. Por que o ciclo metônico? Nós estamos na parte de trás, que representa os movimentos do Sol e da Lua em um só. E o ciclo de baixo, que é o saros, ele faz as previsões dos eclipses. Aqui nós temos os instrumentos, que são bem mais simples, né? Porém, a esfera armilar é uma esfera que fica sendo citada nos escritos antigos como se fosse a esfera de Arquimedes ou planetário, que aí surge a conjectura, as pistas remontam que foi Arquimedes que construiu o aparelho. E aí nós temos os pesquisadores principais que chegam a computador calendário, planetário, computador astronômico, e a última, 2012, a última pesquisa que afirma que ele é um cosmo geocêntrico e faz uma reconstrução total que nós vamos ver agora. Aqui está o Derek, que foi fazer as investigações, ele trabalhou com um físico. Todas as pesquisas envolvem vários pesquisadores de várias áreas, historiador, físico, filólogo, químico, matemático, astrônomo, arqueólogo, tem muitos pesquisadores envolvidos. Aqui
as descobertas que ele fez das 27 engrenagens, do parapegma, aqui, nessa partezinha do fragmento C, e aqui a escala de dentro corresponde à escala dos zodíacos, e essa escala da exterior corresponde ao calendário egípcio. Aqui um modelo, esse é o primeiro modelo de Derrick, que está exposto no Museu de Atenas. Nós temos no total até hoje 8 modelos sólidos. No Brasil nós estamos com o 10º, porque esse está aqui na USP agora. E esse é o Michael Wright, um engenheiro mecânico que mais descobriu singularidades no mecanismo, porque ele inventou um tomógrafo e foi também ao museu e começou a estudar todos os fragmentos e encontrou muito mais informações. Encontrou que um ponteiro, esse mecanismo seria um planetário com um ponteiro para cada planeta. Teria um ponteiro mais longo para assinalar o Sol, a posição média do Sol no calendário egípcio. Um ponteiro mais curto para a posição do Sol. Mas o mais interessante é que ele descobriu que, né, no mecanismo tem um calendário móvel, que tinha diferença de cada 4 anos, ele precisava ajustar o relógio. E ele descobriu que nesse fragmento tinha que era movível para ajustar o calendário. Ele descobriu também que tem o pin slot, que é uma partezinha... Opa. Pin slot está aqui. Agora nós vamos falar dos modelos. Pin slot são 4 engrenagens que estão na parte de trás, que dá para ver aqui também, que são essas aqui, que elas têm a mesma quantidade de engrenagens. Mesma quantidade de engrenagens, 50 dentes. 50 dentes são 4 que giram em movimento excêntrico, que mandam lá para frente e faz o movimento de anomalia lunar, que esse corresponde ao excêntrico de modelo excêntrico, e a anomalia lunar corresponde ao modelo de epiciclo e deferente de Hipparco. Então ele mostra todos esses modelos, esses modelos dentro, tanto excêntrico quanto epiciclo e deferente. Então temos envolvido aí o Apolônio, dos epiciclos excêntricos, Hipparco, todas as teorias deles estão aí. E Michael também descobriu essa coroa que tem aqui, que ela faz o movimento de revolução da Lua e também mostra as fases lunares, que ele mostra, o mecanismo mostra. Depois temos esse grupo, que é o grupo mais importante, que fez mais descobertas de todos, que chegou a identificar que são, no total, 82 fragmentos. Tem 80 fragmentos de bronze, mas nós só temos para estudo, que tem condições de estudar, somente 8. E liderado por Tony Frith. E aqui estão eles, os principais fragmentos. Tem A até o G, e temos também esse fragmento aqui, que vocês conseguem ver aqui. Esse é o manual de instrução do mecanismo de Anticítera. Esse aqui, que nós vamos ver logo adiante. Aqui, eles fizeram um diagrama de todas as engrenagens que foram identificadas e a quantidade de dentes que consegue determinar cada ciclo que está presente no mecanismo. Então, de 2008, aqui nós vemos, aqui tem o epiciclo, ou pin slot, que também tem uma teoria que ele pode ter inspirado o modelo de excêntrico e epiciclo e não o contrário. O mecanismo pode ter surgido muito antes desses modelos, pode ter feito o contrário, não ter sido epiciclo e deferente primeiro, e sim o pin slot. Aqui nós temos o manual, que eu falei para vocês, aquela pecinha. Esse fragmento que nós vemos aqui, a tomografia do fragmento D, é um fragmento que não se sabe
a finalidade dele. Tem conjecturas que ele serviria para uma das engrenagens do planeta, para representar as relações dos movimentos do planeta Vênus, mas não deu certo porque outro fragmento foi encontrado. Aqui eu coloco a construção real de como ele é, mostrando a escala do zodíaco no fragmento, essa partezinha, e aqui, parapegma, na parte de trás, ele é construído assim, dessa maneira. Aqui é o total, essa reconstrução é uma reconstrução de só computacional, não é sólida, mas o que acontece com essa reconstrução? Ela é o que tem mais de preciso, mais atualizado com todas as pesquisas, todas as descobertas até hoje. Então eles colocam, porque eles encontraram esferinhas de pedras preciosas e dentro das inscrições, hoje ele já tem mais de 3.500 inscrições no mecanismo, inscrições gregas. Então, ali dizia que o planeta era representado, cada planeta é representado por uma pedra preciosa, uma esferinha preciosa. Então, aí eles reconstruíram bem certinho com as esferas, cada pedra preciosa representando um planeta, com todas as pesquisas e comprovações. Esse é o mais completo que nós temos até hoje. Como se fosse um computador mecânico. E aqui eu mostro o que eu acabei de falar, a posição dos planetas nesse modelo. Aqui na engrenagem, que é o fragmento A, nós não sabe por para que correspondia o delta, que eu sublinhei. Vênus, a posição de alfa é Vênus, a posição de beta é Mercúrio, de lambda é anomalia solar e esse não sabemos a função dele dentro da engrenagem principal. E aqui tem um... Oi. Tem uma amostrinha dele em movimento, que é o mais completo que nós temos. Atrás dá para ver as engrenagens que fazem o movimento de anomalia lunar. E aqui? Quem construiu? Possivelmente as pistas, todas as pistas remontam. Ah, mas por quê? Por quê? A partir eu coloquei ali só Rodez, as latitudes, Siracusa, que foi um grupo de pesquisadores que pegou o parapegma, que é a parte da frente, as inscrições do parapegma, que mostra estrela que se põe, estrela que se vai, e foram estudando as latitudes, e a região de possível construção também remete a Rodez ou Siracusa, pelas latitudes. E também data de construção, que são Karman e Evans e Frith, que estudaram a partir da parte de trás a data do primeiro eclipse, e também ficam entre 205 a.C., que vai dando mais força para essa ideia de que foi Arquimedes mesmo que construiu. Arquimedes está com uma esfera, com a mão numa esfera, que é essa esfera famosa que tem em todos os manuscritos, que diz a esfera de Arquimedes, o planetário de Arquimedes. Tem relatos de Cícero que conta que Arquimedes estava construindo um mecanismo portátil que, em um só mecanismo, representaria o céu, os planetas e tudo que era necessário, né, para a observação do cosmos. Então, só tem ele. Só temos essas peças. 2015 foi feita mais uma busca no mesmo local. Eles conseguiram ir a 60 metros de profundidade, trazer mais restos de ânforas, encontraram uma âncora.
encontraram um esqueleto humano, mas não encontraram nada, nenhum fragmento ou nenhum outro dispositivo que pudesse, não, teria só mais um. O que as propostas sempre são colocadas como se ele fosse um computador de bordo fosse hoje, né? Mas era um mecanismo para navegação, ou era para, por exemplo, ter controle das datas de eclipse. Poderia ser uma ferramenta bem poderosa, porque se não soubesse a origem do eclipse, só eu sei a origem do eclipse, eu saberia quando ia ocorrer um eclipse, eu poderia fazer algum tipo de ameaça, assustar as pessoas, fazer qualquer coisa, como havia na época, né? Os babilônios tinham medo quando dava um eclipse e tal, porque era um mau presságio. Enfim, para se guiar a plantio, colheita, enfim. Aqui eu mostro um pouquinho que nós fizemos uma pesquisa, desculpa, eu esqueci de colocar a data, foi em 2011, para testar a precisão do mecanismo. Nós pegamos o calendário de previsões do mecanismo, que é o da parte inferior, os SAROS, e pegamos os eclipses lunares quantificados pela NASA e fizemos uma comparação. Nós poderíamos perfeitamente hoje quantificar eclipses com esse aparelho aqui. Se colocar ele em movimento hoje, calibrar ele, por isso que a ideia é essa, colocar ele em movimento, calibrar, para termos a data, ele marca as datas, mesmas datas que hoje é quantificado, ele marca com extrema precisão. Fizemos também uma comparação com outros dispositivos que depois sucederam ao mecanismo, e são muito simples, bem menos complexos do que o nosso mecanismo de Anticítera, que hoje ele completa não menos de 65 engrenagens ele tem, um total de 65 engrenagens para fazer todos os movimentos. Por trás de tudo isso tem pesquisas, continuam as pesquisas, são mais de 100 anos de pesquisa, e é um objeto que envolve, como eu falei, todas as pessoas de todas as áreas, investigando ele, né? Aí aqui coloco possíveis finalidades, como já comentei, e uma coisa que nós trazemos com força hoje é um instrumento de alto valor educativo aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento, porque esse é um recorte que nós fazemos agora, eu junto com o professor Gildo, que nós fizemos uma proposta de trabalhar com o mecanismo como um recurso didático para trabalhar interdisciplinarmente física, matemática, história e geografia. Essa é a nossa proposta. Para não deixar que ele se perca. Por exemplo, ela vai lá, conta a história, mas não, né? A gente não pode fazer nada com esse mecanismo. O que dá para fazer com esse mecanismo? Dá para fazer várias coisas. Dá para estimular, motivar para uma aula de história, pego o mecanismo. Uma aula de química, pego ele, porque tem as datações de carbono 14, tem todos os materiais, mármore, tem todas as composições. É essa a ideia que nós queremos passar. Um recurso, não o único, um dos, como trazer o computador para a sala de aula. É um recurso. Ele vai ser como um computador mecânico que vai para a sala de aula para fazer contextualizar com algum assunto. E daí aqui, acredita-se que todas as investigações do mecanismo podem contribuir para desafiar novos pesquisadores das mais diversas áreas, introduzir novas formas de comunicar ciência e tecnologia e também auxiliar como um recurso didático. E essas são, a princípio, as disciplinas que nós vamos colocar para trabalhar com ele, em contexto com ele, de história, matemática, física e geografia. Desculpem, a física ficou minúscula. E é isso. Obrigada pela atenção. E podem perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida.
alguma curiosidade que eu puder ajudar? Acho que continua enigmático, né? Professor Ari. Precisa gravar lá o... Obrigado. Não, é muito interessante, muito obrigado, professora. É mind-boggling, né? A gente fica tentando entender. Duas perguntas de natureza bem diferentes. A primeira é a respeito de material, né? Você falou que tem vários tipos de material. Que materiais principais encontrou? E quer dizer, na original, né? Na 1901. E a segunda vamos dizer assim, olhando o contexto de outras iniciativas que você tenha conhecimento da época, vamos dizer assim, certamente é singular, mas tem primos disso que foram desenvolvidos, variados, né? Quer dizer, qual é o grau de singularidade, vamos dizer assim, né? Face a outras iniciativas de busca, enfim, de conhecimento com os recursos disponíveis à época. A primeira é sobre materiais. Ah, sim, eu falei no geral de toda a carga, das 300 toneladas de tesouro. Esse material, ele é de bronze. Bronze. Uhum. Então, uma do pensamento de bronze e mármore, as outras estátuas de mármore, estátuas de bronze, cerâmicas, ouro, todas as pedras preciosas que foram. Esse é bronze, só bronze. Então, uma das conjecturas é que, em determinado momento, pelo fato de ser de bronze, ele tenha sido derretido para fazer armas, né? Porque era um material bom, né? Poderia, porque não existe um instrumento primo dele. Eu não sei se você já viu vocês já viram o planetário de Arquimedes que é movido por engrenagens na água, assim? Esses dias eu não trouxe a imagem, mas é como se pegasse o mecanismo que está deitado e as engrenagens estão girando na água e virasse assim. E ele está Isso, eu virei ele e disse, olha, pode ser o primo, pode ter sido o começo dessa máquina. Ele pode ter feito isso. E pode ter tirado da água, porque se ele queria que fosse portátil, não posso andar com a água junto. Talvez o que chega mais próximo é mesmo o planetário de Arquimedes. Para mim, por tudo que nós estamos trabalhando e tal, quando olha aquele planetário de Arquimedes que está na água, com os planetas e tudo, modelo geocêntrico, se você virar, esse é em miniatura. Esse é uma miniatura daquilo lá, só que aqui. Obviamente movido por uma manivela, mas ainda são questões que ficam em aberto, porque o que controlava esse mecanismo? Como que ele se controlava? Peso, contrapeso, corrente? Não, né? É difícil saber. Como é que a gente ia... Será que só... Não tem ideia de como ele funcionaria em si sozinho. Por isso que nós estamos tentando pôr ele em movimento, para ver se faz... Nós vamos fazer a tentativa, já tem de correntes, fazer três momentos, peso, contrapeso, corrente e um motorzinho. Para ver que vai... Como que... né? Mas eu penso assim, se ele fosse portátil, como é que ele ia funcionar? Tinha que levar alguma coisa ou ele ficava adaptado? Toda essa ideia, todo mundo conjectura isso, mas não se sabe. E era o primo? Eu respondi, né? Porque... Só dar uma informação a mais. O Direct Solar Prize, ele publicou o primeiro relato de história da ciência sobre isso, e está numa coleção que foi editada aqui pela USP, de ensaios do Direct Solar Prize. Um dos ensaios é sobre esse mecanismo, e ele já
colocou assim a seguinte pergunta: como é que conseguiam fazer engrenagens em bronze tão precisas? Como é que cortava esses dentinhos? Porque precisa muita técnica para isto, né? E provavelmente ciência também, né? Para projetar, para desenhar isto. E essa é uma das perguntas que também não tem ainda uma boa resposta, mas o fato é que faziam. Bem lembrado das engrenagens, eu voltei no Michael Wright, que é o engenheiro mecânico. Ele fez as engrenagens todas à mão. Ele mostra, tem uns vídeos na internet, umas partezinhas, ele fazendo uma a uma, calculando. Na verdade, quem inspirou o Tony Frith, que depois liderou o maior projeto da história, foi o Michael Wright. Porque o Michael, ele também me inspirou a fazer o mecanismo. Ele fez manualmente, disse que sim, que é possível fazer manualmente, mas ele levou mais de 1000 horas para fazer as engrenagens. E não todas as que estão hoje, né? Quando ele construiu, estava em 2002, não todas as 65. O dele não tem todas que foram descobertas até hoje. Mas ele disse que é possível. E em 2015... Por isso que quando você fala em primo do mecanismo, eu me lembro do planetário de Arquimedes, porque ele se fundamenta no planetário de Arquimedes e faz a esfera de Arquimedes, que estão nos manuscritos. Em 2015 tem já, podia ter posto ali, a esfera de Arquimedes, e ele mostra que com todas as engrenagens que estão dentro do mecanismo, que movem os planetas e mostram todas as posições no zodíaco, Sol e Lua, está nessa esfera. Ele conseguiu fazer daqui para a esfera. Então, tudo indica que sim, que foi Arquimedes que começou com essa história de planetário e portátil e tal, e com toda essa engenhosidade que ele tem. Também um adendo aqui. Historiadores antigos, como Plutarco, que escreveram biografias, inclusive a biografia do Arquimedes, mencionam que ele construiu um aparelho maravilhoso. Mas não dá detalhes desse aparelho, só diz que ele tinha o cosmos na sua mão. Uhum. O cosmos geocêntrico nas mãos. Então, e também tem um outro relato que de Cícero também. O que mais tem é de Cícero. Eu tenho até uma lista, mas esse não é meu computador. De relatos, a maioria são de Cícero, e ele fala que acredita-se que esse seja um tesouro também que estava lá sendo transportado para Roma. Porque Júlio César iria receber, ele fala que Júlio César iria receber um planetário portátil de Arquimedes que mostrava todas as revoluções da Lua, que um só dispositivo poderia dar conta de navegar, de tudo, está escrito. Mas talvez a rota dele, sim, supõe-se que ele saiu de Pérgamo, tem moedas de Pérgamo, passou em Cos, pegou ânfora e tal, e o destino dele era Roma, porque é uma riqueza enorme, enorme. Eu visitei o museu, eu visitei todo o naufrágio. É fantástico, é incrível, tudo que tinha, tudo que estava no naufrágio. Então só pode que era uma carga que estava sendo levada a Roma. E esse era um dos objetos era uma relíquia que ia ficar para, por exemplo, dominar, porque ele tinha o cosmo nas mãos, ele tinha como controlar tudo, todos os períodos. Inclusive, uma das propostas é que, para quem tivesse isso nas mãos, venceria uma guerra. Mais perguntas? Comentários? Se eu entendi bem, o professor Gildo, quando te apresentou, disse que você fez uma tese sobre o... Sim. Você pode falar um pouquinho aonde, qual é o programa,
Qual é a... Enfim, fala um pouquinho do teu trabalho. Eu fiz meu doutorado em Epistemologia e História da Ciência na Universidade Untreff de Buenos Aires. O meu orientador foi o Christian Carman. E a minha proposta na tese foi fazer a história sistematizada desde a descoberta até os dias atuais. Sim, tudo. Tudo que existe. Se sai amanhã, eu estou colocando lá, continuo escrevendo e fazendo as relações, porque cada descoberta envolve muitas conjecturas, né, que já estão aí. Por exemplo, tem a conjectura tem outra coisa de Arquimedes também. Os dois círculos na parte de trás, os dois ciclos, um dividido em 235 meses, o outro 223, fizeram um estudo para ver se eles eram círculo de Arquimedes ou semicírculos. Não são círculo de Arquimedes, porque não poderiam fazer essa manobra de mudança nem do ponteiro. Os centros dos ponteiros são diferentes, exatamente para pegar em todas as áreas, senão ele não iria circular certinho em cada mês. Então, tem essa pesquisa. Tem uma outra que envolve essa parte aqui. Esse aqui é o fragmento G, que eu mostrei ali. Esse é o fragmento G inteiro, que tem uma relação de números que corresponde ao período de Vênus. Então, é mais uma pesquisa que Michael Wright também fez, e depois os outros investigadores seguem. E o que eu faço na minha tese? Eu falo da história do descobrimento, a história do naufrágio, só um pouquinho. Daí falo da estrutura e funções, comparo o mecanismo, tem uma comparação bem interessante quando eu falo dos dispositivos que sucederam ao mecanismo. Aí é fenomenal o que acontece nessa comparação. Os três mecanismos, o Adiante-Cítera e o astrolábio, o calendário e o relógio solar, eles apresentam as fases da Lua, a posição do Sol, e os dois são movidos por 8 engrenagens. 8 engrenagens. No mecanismo de Adiante-Cítera tem todas essas engrenagens. Ele apresenta, além do mês sinódico e mês sideral, ele apresenta o mês anomalístico, que prevê os eclipses, o mecanismo de Adiante-Cítera. E quando a gente faz o cálculo, por exemplo, de quantidade de dias no ano, o mecanismo de Adiante-Cítera, ele é muito mais preciso que os outros dois. E quando a gente calcula a margem de erro de um dia, porque dá margem de erro de um dia entre os três, o mecanismo de Adiante-Cítera é invejável a precisão dele no cálculo das posições do Sol, da Lua, das fases, tudo. Então ele é muito mais complexo, mas ele é tão complexo e de repente vem um tão simples. Essa quebra que a gente... Por isso é enigmático. E depois fizemos da precisão dos eclipses lunares, comparamos com a NASA. Também é fantástico, é como se você fosse o mecanismo na NASA quantificando os eclipses lunares. Até hoje, por exemplo, eu já tenho as datas pelo mecanismo. Por isso que eu digo, se calibrar, e a ideia é calibrar e fazer funcionar, para ver se realmente os ponteiros vão andar e vão marcar certinho a data. É uma curiosidade, também é um desafio. Pode ser que a gente nunca consiga, mas se conseguir. E daí eu falo sobre as finalidades na minha tese, sobre os temas que estão em aberto e sobre os desafios que ele planteia, né? Que os desafios são inúmeros, né? Ainda sobre esse assunto, é um dos tópicos que nós sempre
estudamos na graduação, quando falamos de História da Ciência, que é esse outro eclipse, o eclipse do conhecimento grego, depois do período helenístico. O que aconteceu? E tem muitas conjecturas sobre isso, inclusive que ele não teria se perdido totalmente, porque uma parte foi para o lado islâmico, persa, enfim, que continuaram, de certa maneira, ainda alguma tradição, mas claro que não existia a facilidade de um modelo para mostrar esse tipo de conhecimento para esses outros povos. E o orientador da Beatriz, o Kahneman, ele publicou na tradicional revista de História da Ciência americana, a ISIS, publicou um estudo que ele fez sobre Eratóstenes, com a medição do diâmetro da Terra, que também é outro desses mistérios, como é que isso chegou naquele nível de precisão e depois parece que ficou perdido. E o texto do orientador é exatamente algumas anomalias que andaram descobrindo do que seria o dia solar, que envolve a precisão do cálculo do Eratóstenes. De qualquer maneira, mesmo com havendo correções, o resultado da medida da circunferência da Terra continua sendo impressionante. E o Karman faz outra... Microfone. Desculpa. O Karman, o trabalho que o professor Gildo relatou, trabalha nessa partezinha aqui, que é a coroa lunar, que quando o Michael posicionou ela para a direita, quando ele construiu a réplica dele, ele posicionou ela para a direita. Depois as investigações foram mostrando que a posição dela não era para a direita, e sim para o lado contrário, para a esquerda. E é isso que muda toda a distância, Terra, Sol, Lua, faz com que haja uma mudança muito mais precisa do que antes, quando essa pecinha estava virada para a direita. É aí que eles fizeram um grande trabalho também. Grandes descobertas sobre a Lua. A gente precisa lembrar que no Brasil nós temos poucos professores que de fato se dedicam à história geral antiga. E eu diria, não tem ninguém que se dedica à história da ciência antiga. Porque é uma dificuldade. A Beatriz ainda pôde ir lá em Atenas, conhecer a equipe. Quem é que aqui tem essa facilidade, né? Podemos nos dar por parcialmente satisfeitos? Ok, então. Obrigado, Beatriz. Obrigada também.